Quero saudar a todos que estão conosco nessa webconferência, agradecer os colegas do TCE do Rio Grande do Sul, o presidente Tilac, o Alexandre Postal, Marcos Peixoto, Iradir Pietroski, César Miola, Algir Lorenzon. Quero saudar também nosso colega de bancada, que em breve será o caçulinha do sistema, Renato Azeredo, e dizer que é uma honra poder estar aqui com todos vocês. Quero parabenizar de maneira especial o conselheiro Stilac, que tem promovido excelentes palestras, dando a amplitude necessária ao debate sobre os rumos do Estado brasileiro. O TCE do Rio Grande do Sul está de parabéns, Stilac. Debater a democracia, contribuir para o bom desempenho da máquina pública, sempre com o propósito de levar a sério a finalidade do Estado, que é atuar de forma decisiva para o desenvolvimento integral do ser humano, também, aliás, é uma das principais funções do controle externo exercido pelos tribunais de contas. O Rio Grande do Sul está nessa empreitada, nessa trajetória, um tribunal referência para o sistema no Brasil. Parabéns pela forma democrática como tem conduzido este órgão de controle externo, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Nesta conferência virtual, quero abordar, mesmo de en passant, 4 temas que, a meu ver, estão interligados e diz respeito ao tema principal desta conferência. Quero falar de política, quero falar de Estado, quero falar de democracia e Constituição. Iniciando pela política, há 300 anos antes de Cristo, há mais de 300 anos, 350 anos antes de Cristo, os antigos descobriram o valor da política. Assim escreveu Aristóteles. Abre aspas. O homem é, por natureza, um animal feito para a sociedade civil. Assim, mesmo que não tivéssemos necessidade uns dos outros, não deixaríamos de desejar de viver juntos. Na verdade, o interesse comum também nos une, pois cada um aí encontra meios de viver melhor. Fecha aspas. Vejam, os gregos, 3 séculos antes de Cristo, já definiam o papel da política como um instrumento de mediação dos conflitos e de composição das diferenças. A etimologia do termo político vem das polis gregas, que tem o mesmo significado de cidades. Vejam que já na antiguidade, milhares de pessoas vivendo no mesmo espaço urbano já implicava em regras de convivências coletivas. A este formato de organização coletiva na cidade, nas polis gregas, deu-se o nome de política. Nos tempos contemporâneos, quando falamos de política, o que vem de imediato em nossas mentes é uma sigla partidária, um candidato ou vários, promessas, filas em locais de votação. Em outros termos, nos tempos atuais, para o senso comum, política está associada diretamente às disputas eleitorais. Eu observo que este modo diminuto de ver a política a desqualifica. Explico. Reduzir o conceito de política às disputas eleitorais é confundir gênero com espécie. Política é mais do que isso. Política é o principal instrumento de composição das diferenças e dos conflitos
como meio de viabilizar a harmonia social. E o principal instrumento de organização da vida em sociedade dos tempos contemporâneos é o Estado. O Estado em sua dimensão, em toda a sua dimensão organizativa. Então, quando falamos de política, estamos a falar de tudo que envolve disputas para influenciar os rumos deste Estado. Porque quando falamos de Estado, não estamos a falar de um ente abstrato. Estamos falando de um poder real, um poder soberano, limitado apenas pelos instrumentos criados no seu processo de organização. É nesses termos que se discute a autonomia do direito. A autonomia esta que só é possível no Estado democrático de direito. É no Estado que se concentra o poder soberano. Este poder, sem controle, descamba para o absolutismo. E como disse, o Estado não é um ente abstrato e ele se concretiza na ação dos seus agentes. É na sentença do juiz que se concretiza o Estado, é na acusação do Ministério Público, é na abordagem policial na rua, é na ação do agente de saúde. Enfim, o Estado é concreto. Veja então, quando falamos de política, estamos a falar daquilo que influencia a organização deste poder concreto. Portanto, a meu ver, toda a ação visando disputar ou influenciar este poder real está contida no conceito amplo de política. A política não deve ser entendida apenas como espaço de organização partidária, cuja finalidade principal é a disputa eleitoral. As disputas reais de poder passam por complexos modos de organização partidária ou não. Quero com isso registrar que, ao meu ver, em se tratando deste conceito mais elástico da política, todos que procuram dar sua contribuição na organização da sociedade, por algum motivo, buscam, do seu jeito, a seu modo, no mínimo, influenciar o poder. Quando a política, resumida às disputas eleitorais, ganha um contorno de exclusividade, a democracia, repito, quando a política, esta fica resumida às disputas eleitorais, ganha contorno de exclusividade. Esse tipo de disputa. E aí a democracia, como instrumento de composição da diferença, perde força. A meu ver, os resultados eleitorais é uma importante estaca de sustentação da democracia. Sem eleições, não há legitimação dos representantes escolhidos no processo de democracia liberal. Mas a força das urnas resultantes das disputas eleitorais não podem e não devem justificar qualquer ação do eleito. Essa é uma questão importante na democracia. Não pode justificar qualquer ação do legitimado pelo processo eleitoral. Falo isso para introduzir o tema democracia, cuja origem do termo vem da associação do termo kratos, palavra grega que significa poder, associada ao termo demos, que em grego quer dizer povo, e veio a conformar o poder do povo, dando um conteúdo objetivo ao termo democracia. Mas aqui vai um alerta. Cuidado! Este conceito, numa interpretação literal, pode servir de justificativa para governos autocráticos.
por isso que a história moderna, contemporânea, registra incansáveis lutas dos povos para limitar o poder absoluto dos que conduzem o Estado. Daí o papel do movimento constitucionalista, que historicamente se justifica principalmente como instrumento de controle do poder. No contexto histórico, é possível falar da origem do constitucionalismo sem mencionar o Estado democrático. Mas é impossível falar de democracia sem que o tema Constituição esteja presente. Limitar o poder absoluto do monarca já estava presente na Magna Carta de 1215, quando a aristocracia inglesa impôs ao rei João Sem Terra um conjunto de regras que por ele deveria ser obedecida. Este fato histórico comprova que o movimento constitucionalista, mesmo antes das democracias contemporâneas, tem na sua origem o propósito de limitar o poder soberano do Estado. Esse Estado concreto, esse Estado em ação, que eu disse antes. Com o tempo, com o advento da democracia liberal, o constitucionalismo vem se impondo também com o propósito de assegurar à coletividade direitos fundamentais. E é impossível imaginar um Estado democrático de direito sem um pacto jurídico-político, uma Constituição como instrumento de unificação da vida em sociedade. Esta é a opinião de Norberto Bobbio, quando na sua obra O Futuro da Democracia, ele afirma: o único modo de se chegar a um acordo quando se fala de democracia, entendida como contraposta a todas as formas de governo autocráticos, é a de considerá-la caracterizada por um conjunto de regras primárias e fundamentais que estabelece quem está autorizado a tomar decisões coletivas e com quais procedimentos. Fecha aspas. Vejam, democracia para os contemporâneos, para além da regra de maioria, está sempre associada a outros instrumentos de controle do poder. O sufrágio universal, como mecanismo de escolha de representantes para o poder legislativo e para chefiar o poder executivo, sozinho, não dá conta de resolver a composição das diferenças e assim promover a harmonia social. Como escreveu Norberto Bobbio, também nessa mesma obra, O Futuro da Democracia, o estado natural da democracia, diz ele, é estar sempre em transformação. Por isso que no meu livro A Era do Direito Positivo eu desenvolvo uma teoria de que eu defendo que direito é expressão de correlação de força. Direito no Estado democrático de direito expressa correlação de força. Sabidamente, a democracia liberal no mundo, nos seus vários formatos, no sentido positivo, pelos seus defensores que pretendem aperfeiçoar, aliás, a democracia liberal no mundo e nos seus vários formatos, vem sendo objeto de questionamento. No sentido positivo, pelos seus defensores que pretendem aperfeiçoá-la. E no sentido negativo, pelos seus detratores, que, sem bater de frente com o conceito, por medo da opinião pública, busca enfraquecê-la. Os que fazem a crítica construtiva a este modelo de condução do Estado sabem perfeitamente que sem a reformulação do sistema democrático, de fato, a democracia terá dificuldade de se impor como modelo hegemônico nesta quadra histórica. Por uma razão relativamente simples. Os princípios da igualdade formal, igualdade perante a lei, e o sufrágio universal não conseguem amenizar as enormes contradições
provocadas pelo sistema capitalista mundo afora. Aqui destaco a necessidade da construção de mecanismos que fortaleçam a democracia participativa. Cada eleitor um voto em tempo de eleição, num período de informação em tempo real e de globalização econômica, já não responde os anseios de participação da sociedade nos processos legislativos, nas decisões administrativas e nos rumos do Estado em geral. Mas a atual quadra histórica, o que mais ameaça a democracia são os ataques dos líderes populistas e ou autoritários. Estes, mesmo não tendo coragem, como disse antes, de publicamente se colocar em oposição ao conceito de democracia, até pelo simbolismo que esse termo adquiriu, para esses líderes, com seus métodos do vale-tudo para disputar e exercer a hegemonia na sociedade, a democracia passou a ser apenas um chavão. Uma frase repetida abusivamente, mas sem nenhuma pretensão real por parte dos autocratas de praticá-las. Eles não acreditam na democracia como meio de compor as diferenças. Aliás, eles não respeitam as diferenças. Todos os expoentes do autoritarismo no mundo usam métodos muito semelhantes. Linguagem simplificada, uso da emoção para tocar os corações das pessoas simples, dialogar com as expectativas do cidadão sem se preocuparem com o realizável, simplificam o complexo para ludibriar ignorantes e até faz do medo um instrumento contra a liberdade de expressão. Este tipo de comportamento, na prática, acaba por reduzir o conceito de democracia a uma vontade majoritária circunstancial. É claro que nas complexas sociedades contemporâneas, democracia pressupõe sufrágio universal para legitimar a representação política. Isso é ponto pacífico. O sufrágio universal é, sim, um dos pilares que sustenta o Estado democrático de direito. Mas este esteio, isoladamente, sem outros instrumentos de controle, pode servir para justificar correlações de forças circunstanciais, maiorias conjunturais. A democracia, a meu ver, é mais do que isso. São muitos exemplos de líderes claramente identificados com totalitarismo. Trump nos Estados Unidos, Viktor Orbán na Hungria, Putin na Rússia, Maduro na Venezuela, Bolsonaro aqui no Brasil. Todos eles, mesmo não escondendo seu conservadorismo retrógrado, foi conduzido ao poder pelo voto, fruto de uma vontade majoritária composta de muitos elementos, é óbvio. Não é só um elemento. Tem várias contradições que precisam ser analisadas. Tais fenômenos nem sempre são... Mas esses fenômenos nem sempre são repetidos por muito tempo. E respaldado por essa maioria eventual, eles vão corroendo por dentro os pilares que sustentam a democracia. Instrumentalizam as instituições de Estado para os seus fins, destruindo os freios e contrapesos, essência do equilíbrio estável no processo democrático, e fazem releitura das suas constituições, interpretações jurídicas direcionadas para satisfazer seus interesses, seus projetos de poder e seus métodos corruptos. O Brasil não está dissociado desta realidade. Estamos inseridos num contexto onde defender os direitos fundamentais constitucionalizados
defender a ordem jurídica para impedir retrocesso nas conquistas civilizatórias, passou a ser uma atitude revolucionária. Para falar de um tipo de Estado cuja composição de interesse se dá por vias democráticas, é imprescindível tratar de temas que, em que pese seu caráter subjetivo, são determinantes, ao meu ver, para uma saudável convivência social. Não tem como abordar assuntos relevantes que versam sobre o funcionamento do Estado, tendo como premissa a democracia, sem que reconhecemos a conectividade entre diferenças, harmonia, igualdade, liberdade, democracia e Estado. Há uma interligação substancial entre esses assuntos. Vejam, se constatamos que as diferenças são inerentes à sociedade, eu afirmo que sim, e digo mais, as diferenças estão em todos os agrupamentos humanos, então uma sociedade harmônica é decorrente da capacidade e das condições que a coletividade tem, pelas regras de convivência, compor seus interesses. Porque se entendemos o Estado como uma representação do todo social, e se compreendemos que a diversidade como inerente à sociedade, a forma de composição das diferenças é que irá galvanizar e estruturar em base sólida o tecido social. Sem um mecanismo sólido de composição das diferenças, não haverá harmonia social. Isso é certo. E a história moderna registra que a unidade por imposição tem prazo de validade. Esse prazo é extremamente limitado. Vejam vocês alguns exemplos. A ascensão de Napoleão em 1789. 15 anos depois, ele foi destituído do poder. O regime stalinista soviético durou apenas algumas décadas. Um nada, em se tratando de processo histórico. O nazismo surgiu forte e assistiu sua derrocada em pouco mais de uma década. E a ditadura brasileira durou apenas 25 anos. Como se vê, a unidade forçada decorrente da manipulação ou do medo, ou das duas coisas, não duram por muito tempo. Nas sociedades democráticas, as diferenças não se constituem como obstáculos a uma boa convivência coletiva. Pelo contrário, as regras de convivência pactuada e obedecidas acabam por estimular acordos e facilitar o pacto de convivência. Respeitar as diferenças, diferentes opções partidárias, diferentes ideologias, diferenças físicas, diferentes expressões culturais, diferenças religiosas, diferentes etnias, diferentes opções sexuais, é condição primeira para evitar, como escreveu Thomas Hobbes, na sua clássica obra Leviatã, a guerra de todos contra todos. Claro que não sou pessimista como Hobbes, em que pese, na atual quadro histórica, vivenciarmos uma crise social tão aguda quanto na sua época, quanto na época que ele escreveu o livro Leviatã. Muito menos sou defensor do absolutismo, mas não vejo outra solução. A harmonia é dependente de uma boa composição dos interesses individuais e coletivos. Citei aqui o termo harmonia para tratar da sua necessária conexão com o conceito de igualdade. A história registra que em toda revolta ou revolução, o fator desigualdade social, a distância entre ricos e pobres,
foi um fator determinante para a união dos excluídos, servindo como fator emulador da organização do descontentamento. Constata-se que a igualdade formal, a igualdade perante a lei, e a igualdade de oportunidade, a igualdade do ponto de partida, por mais benefícios que trouxeram para a humanidade, não conseguiram equacionar as enormes desigualdades sociais mundo afora. Aqui quero reconhecer que a igualdade formal perante a lei, a igualdade de oportunidade, igualdade do ponto de partida, foram fundamentais para os avanços civilizatórios. É uma conquista fundamental do liberalismo. Apenas registro que tais avanços foram insuficientes para romper com as desigualdades sociais. Em todo o mundo, a exclusão social continua alarmante. No Brasil, por exemplo, os dados da PNAD e IBGE apontam que 10% dos mais ricos receberam 40% da renda total do país em 2015. Quando consideradas todas as formas de renda, não apenas as reportadas nas pesquisas domiciliares, as estimativas sugerem que os 10% mais ricos concentram 55% do total da renda do país. Recentemente, uma pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo, a entidade séria e de grande prestígio aqui na cidade, mostra que quem vive no bairro de Moema, um bairro rico, na região centro-sul de São Paulo, tem a expectativa de chegar aos 80 anos de idade. Já os moradores da cidade de Tiradentes, no extremo leste da cidade, com sua extrema pobreza, têm expectativa de vida de 57 anos de idade. O dado é tão grave que a diferença de 23 anos entre Moema e a cidade de Tiradentes é como se a gente andasse 1 quilômetro em direção à periferia e perdesse 1 ano de vida. Estamos falando da mais rica capital do país. Mesmo reconhecendo as adversidades do momento, a possibilidade do falseamento da realidade pelo medo, pelo desemprego, pelas milícias, o medo do crime organizado, medo do poder coercitivo do Estado, das suas forças repressoras, enfim, medo do totalitário e da sua forma autoritária de fazer valer a sua verdade. É fundamental preparar a sociedade brasileira para defender o modelo de Estado pactuado em 1988. Defender o formato de democracia projetado pelos constituintes de 88 pressupõe fortalecer a política como principal instrumento de mediação dos conflitos. Política aqui, como eu disse antes, não circunscreve a ação partidária. Também, mas vai além. Aqui ela é entendida como toda forma de organização social como meio de disputar e influenciar ou manter o poder. Defender a autoridade da Constituição como expressão de um pacto político-jurídico, parâmetro geral de resolução dos conflitos, um instituto contra-majoritário, funcionando como instrumento de limitação do poder e de preservação dos direitos fundamentais. Democratização do conhecimento, como forma de fortalecer a ciência e melhor qualificar a participação dos cidadãos da política. Sem democratizar o saber, não haverá processo de participação política qualificada. Portanto, educação universal e de qualidade é sinônimo de desenvolvimento, desenvolvimento em seu sentido total,
não somente pensado do ponto de vista econômico, também fortalecer as instituições de Estado como meio de consolidar os mecanismos de freios e contrapesos. Para isso é fundamental um sistema de controle eficiente, seja os mecanismos estatais de controle, mas também fortalecendo os mecanismos institucionalizados de controle social. E isso é fundamental. Dá força para a sociedade. Ao tratar do controle do poder, Norberto Bobbio registra que a sabedoria institucional da democracia enseja no controle dos governantes através da ação dos governados. Isso é controle social. Com isso, institucionalizando um dos poucos remédios válidos contra o abuso do poder, destacando que os regimes republicanos são caracterizados pelo controle público do poder. Sustenta o justo filósofo italiano que a única garantia de respeito aos direitos de liberdade está no direito de controlar o poder. Controlar o poder. Este é o desafio dos democratas brasileiros na atual quadra histórica. Sem a articulação de instrumentos como legitimidade popular, claro, democracia pressupõe muita gente participando da política, se não é com pouca gente, é aristocracia. Mas respeito também ao pacto constitucional, num equilíbrio estável, instituições fortes para viabilizar os freios e contrapesos. E, obviamente, eu sempre coloco a democratização do saber. Porque é assim que se qualifica a democracia e o processo de participação popular. Sem isso, sem essas condições juntas, interligadas, ficaremos à mercê de maiorias circunstanciais, onde ditadores inconsequentes, transvestidos de democratas, jogará o povo contra a democracia. Parabéns, TCE do Rio Grande do Sul, parabéns, Estilac, pelo modo democrático de conduzir essa importante instituição de controle. Obrigados a todos e obrigado principalmente àqueles que estão nos assistindo nessa videoconferência. Eu fico aqui à disposição para perguntas, para o debate, porque as diferenças é parte importante do processo de construção da democracia. É apenas uma singela contribuição para esse debate. Como vocês viram, falei dos temas em tese, não quis tratar de questões fáticas, mas nada impede que agora no debate podemos conversar sobre alguns dos acontecimentos que nos assombram nessa quadra histórica. Muito obrigado.